E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 29/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato alemão. Pauli contra Kiel. O Pauli é o 16º e o Kiel 17º. Nos últimos 5 jogos, o Pauli venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Kiel venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 empates e 3 derrotas. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 4-3 para o Pauli. Palpite. Jogo over, mais de 1,5 gol. Bundesliga 2. Magdeburg contra Hertha. O Magdeburg é o 6º e o Hertha o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Magdeburg venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Hertha venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano, e foi 3-2 para o Hertha. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Schalke contra Kaiserslautern. O Schalke é o 13º e o Kaiser o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Schalke venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Kaiser venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 4-1 para o Kaiser. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato Árabe, Al-Nars contra Damak. O Al-Nars é o 3º e o Damak o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nars venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Damak venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória e 4 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano, e foi 1-0 para o Al-Nars. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Argentino, San Lorenzo contra Belgrano. O San Lorenzo é o 21º e o Belgrano o 15º. Nos últimos 5 jogos, o San Lorenzo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Belgrano venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Estudiantes e River. O Estudiantes é o 14º e o River o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes empatou todos. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos, o River venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para o River. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato Espanhol, Mallorca contra Valência. O Mallorca é o 8º e o Valência o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Mallorca venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Valência venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato francês, Reims contra Lens. O Reims é o 8º e o Lens o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Reims venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Lens venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-1.
Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato inglês, Brighton contra Southampton. O Brighton é o quinto e o Southampton o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Southampton venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 empate e 4 derrotas. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-1 para o Brighton. Palpite, casa vence. Campeonato italiano, Cagliari contra Verona. O Cagliari é o 16º e o Verona 14º. Nos últimos 5 jogos o Cagliari empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Verona ganhou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 5 derrotas. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato mexicano, quartas de final. Monterrey contra Pumas. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano. 3-0 para o Monterrey, 1-1 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.